Salve, salve, criaturas! Tudo bom? Aqui quem fala é Kalil Neto e bem-vindos a mais um Dr. Wood. Hoje um dia muito especial aqui pra gente. Estou aqui com o meu sócio, o Alex, que faz parte também da Reud e tem a sua própria empresa ali, Amado Castilhos, mas principalmente estou aqui com o meu professor, gente, o meu professor mesmo. Senhor Oswaldo, bem-vindo, senhor Oswaldo. Oswaldo Pessano. Oswaldo Pessano, um prazer exatamente. aqui estar entre amigos. Com certeza, Oswaldo. Oswaldo, para começar, a gente queria entender você, toda a sua carreira, tudo que você passou e o que você é hoje, cara. Um breve histórico, é isso? Um breve histórico. Então, meu breve histórico, ele é relativamente simples, tá? Eu estou trabalhando há 45 anos com o Márcio Kogan, que hoje é Estúdio MK27. 45 anos. Então, são 45 anos de dedicação, tá? Nesse tempo, eu aprendi muito sobre essa arquitetura modernista, tá? E sempre participando em projetos e obra. Então, assim, como eu já tinha comentado anteriormente, o arquiteto completo, ele faz projeto e acompanha a obra. Essa é a minha concepção de trabalho. E trabalhei também com outros arquitetos também, Rui Otaki também. Eu sempre trabalhava à noite com escritórios conhecidos. Trabalhei também com a equipe do Oscar Niemeyer também, que eu acho que foi uma experiência muito, muito bacana, né? Mas a minha atuação principal é no escritório, colaborando com o escritório do senhor Márcio Kogan. E você acha, Oswaldo, quando você fala assim, realmente, e pra mim, realmente foi um prazer trabalhar junto com você, trabalhar junto com a MK, né? Mas o que você acha que diferencia, na verdade, de todos os outros escritórios hoje no Brasil? Qual que é o grande diferencial? Bom, diferencial, obviamente, é o Márcio, né? É a criatividade do Márcio, é uma coisa que está distante um pouco dos outros escritórios, tá? Mas é uma equipe muito boa também, e eu sou um pesquisador, tá? Todo novo projeto que eu entro, seja em estrutura em concreto ou estrutura em madeira, eu vou pesquisar. Ou seja, hoje em dia, na década de 70, por exemplo, era muito difícil, você tinha que ter acesso a um livro, e o livro era caro. Tá? Então era muito difícil você ter acesso à informação. Hoje, você abre o seu celular, vai no Google, tem absolutamente tudo que você quer. Então, assim, vai trabalhar com vai fazer uma proposta de uma residência de alto padrão, que é o que nós mais fazemos. Em estrutura em madeira, eu começo pesquisando madeira, depois eu vou para a pesquisa dos principais fornecedores que eu tenho, entro em contato, escolho os melhores fornecedores do Brasil, que é desse jeito que a obra vai dar certo, tá? Então você pega o melhor calculista, não pega um calculista de segunda linha, pega o melhor fornecedor de vigas laminadas, não pega o segundo. A chance de dar certo é muito grande. Eu acho que assim, pra mim, até o Alex, acho que podia até complementar, pra mim o grande diferencial, na verdade, além disso que você falou, acho que são as perguntas, sabe? Sempre quando a gente vai apresentar um projeto, não é simplesmente a gente faz uma concepção e realmente é aquilo que é, mas sim as perguntas que vocês fazem durante o desenvolvimento, que é o que fazem toda a diferença, porque sempre vocês querem entender, Kalil, por que você fez aquilo? Kalil, por que você fez aquilo? E eu acho que esse é o diferencial realmente dessa pesquisa que você está falando, que é o entendimento realmente do arquiteto, que para mim isso também é um arquiteto, dele entender o material a qual está sendo proposto o desenho e entender realmente como aquele material melhor trabalha. O que você acha disso, Alex? Eu acho que esse é um dos pontos também. Eu listaria também, além dessas questões de informações técnicas, né, e investigativas, eu coloco um pouco de processo mesmo. Eu vejo o escritório do Márcio com procedimentos. Por exemplo, você desenvolve toda a parte de produtos e detalhes e tudo mais. Vamos chamar da parte criativa. Parte criativa. Com base técnica. Com base técnica. Essa é a diferença. A base técnica. Essa é a diferença. Não é qualquer viajar, não. É uma base técnica o qual foi pesquisado para propor aquele diferencial. Mas eles vão além. Sim. Qual que é o além que eu vejo? A questão da compatibilização.
eles já trabalham com os detalhes compatibilizados. Isso é melhor para o cliente, para quem executa e para o fornecedor, e para o escritório também. É óbvio que esses detalhes eles podem evoluir. E por que evolui? Porque também tem a outra etapa de análise da execução, né? E vai analisar as patologias, o que deu certo, o que não deu certo. E aí você vai toda vez melhorando. Sim, eu acho que um pulo que teve, por exemplo, quando a gente estava desenhando a Vila XP. Isso foi legal pra caramba, a Vila XP lá. E primeiro ponto, antes deles começarem a desenhar, que eles já tinham um pensamento de como seria, eles queriam entender até onde o mundo tinha ido, em termos de tecnologia de ligação, em termos de tecnologia de laje, e o que o Brasil podia proporcionar. Perfeito. Para que daí eles realmente, sabe, concepcionassem uma coisa que seria palpável. E a troca de informação também é absolutamente importante, tá? Então, nesse meio de pesquisa que eu sempre estou, o Kalil vem com as conexões, que são absolutamente importantes. Mas aí você tem que trocar essa informação, você tem que pesquisar o que é realmente, porque isso para mim é uma grande evolução, né? Que eu vi lá nos anos 60 entrar aqui no Brasil, as famosas casas pré-fabricadas. Mas em 1960, Canadá e Estados Unidos já tinham uma formação e uma informação sobre madeira muito grande, e no Brasil não tinha. Então eles tentaram importar um pouco dessa tecnologia, mas não tinha know-how. O que aconteceu? Queimou o negócio. Praticamente foi ficando inviável pelas patologias que iam apresentando, a patologia que se apresentava por falta de pesquisa, levando-se em consideração que nos anos 60 nós não tínhamos a internet. Então o que acontece? Essa falta de comunicação interna do Brasil fez com que esse processo não desse certo. Aí voltando só bem agora para nos últimos anos, trazendo essa tecnologia, trazendo a tecnologia das vigas laminadas, a tecnologia da cola, que eu acho que foi o grande diferencial, e as conexões, tá? Essas que realmente fazem a diferença em relação à vida útil da estrutura. Sim. E em termos de concepção, cara, Osvaldo, você é um grande pesquisador, né? Eu sei que a gente pode ficar falando aqui. Na escala do Kalil, eu sou número 2. Mas quando se fala em concepção estrutural, principalmente em madeira, quais são as suas referências e o que você acha interessante se tomar como premissa quando se trabalha realmente e se quer se concepcionar com esse tipo de material? Bom, a minha maior referência, né, é da arquitetura japonesa. É a primeira referência que eu tenho, tá? E aí você tem alguns arquitetos japoneses também que fazem isso, né? Mas eu procuro também pegar uma coisa mais contemporânea também. Tá? Então eu vejo alguns Instagrams que me levam, até na Reúde tem algumas referências também, tá? Mas eu prefiro estar no campo da pesquisa. Sim, em relação a isso. E dentro das pesquisas que você tem feito, o que você acha da madeira engenheirada em termos do mercado brasileiro? Como que você enxerga isso? Eu acho uma grande evolução, entendeu? Eu acho que realmente o primeiro passo sempre é o entendimento do que é o material, tá? Então, voltamos à pesquisa. Então, é o eucalipto, é o pinus, né? Só que é o pinus autoclavado. Então, pesquise sobre pinus, pesquise sobre o processo de autoclave e pesquise sobre a fabricação das vigas laminadas. Então, todo esse processo vai te levar a um entendimento de como usar essa estrutura, tá? Então, que ela é um pouco diferente. Ela é diferente da concepção da estrutura em concreto e estrutura metálica. Então, ela tem as suas características. Você, usando dessas características, você vai ter um bom projeto que vai ser
objeto de conversa com o seu fornecedor. Então é isso. Eu acho que esse que é o grande. Eu acho que assim, eu acho que ainda tem muito a entender, né? Tanto é que o podcast acho que é para isso, realmente para as pessoas entenderem até onde a gente pode chegar. E um ponto importante é que a madeira engenheirada, ela pode ser estrutural, sim, né? Que é o que a gente está falando agora, ou não estrutural. Então ela pode ser usada os perfis dos caixilhos, fazer um elemento, um brise de fachada que tem que ter mais resistência e menos movimentação em termos de medida, né? Estabilidade dimensional, essa é a palavra, né? Me fala mais sobre essa diferença que você teve, por exemplo, quando você trabalhava com madeira tropical ou trabalhava com madeira engenheirada. Me fala, conta isso aí. Na verdade, assim... Apresenta a Amado também, né, Alex? Pô. Pois é. A Amado é uma empresa de caixilhos, de madeira, né? Que quando a gente resolveu montar a empresa, a gente tinha... O principal objetivo era o quê? Entregar um produto de madeira que tivesse performance, qualidade, em termos de desempenho. Você fechar o caixilho, ele vedar, né, do vento, água, você poder fazer ele funcionar bem, né, porque o que a gente via no mercado, principalmente de residência, era a marcenaria executando os caixilhos. Isso é o que acontecia. Então, ainda acontece de vez em quando. Pois é. Ainda tem pessoas que tem. A questão toda é que agora tem norma, e aí entra nessa questão mais técnica e tudo mais. Eu gostaria de falar um pouco dessa parte de norma, que é o seguinte: hoje um caixilho de madeira, ele tem que atender as normas vigentes, tem que atender estanqueidade, então ele tem que ter os seus devidos laudos, tá? E eu vejo que a Amado cresceu muito em relação a isso, que é uma coisa necessária e importante, tá? Por exemplo, sempre perguntam, né? Alex, o caixilho de madeira, ele performa tão bem quanto um caixilho de alumínio? Qual que é a resposta? Melhor. Pois é, na verdade a questão é a seguinte, né? Vindo do vendedor de caixilho de madeira, se tem uma norma funcionando ali, os dois têm que funcionar bem, entendeu? Exatamente. Aí a questão da escolha do material vai pela vocação do arquiteto, vai pela vocação do projeto e tudo mais. Então, assim, para você ver que existe ainda essa memória, né, em relação aos produtos de madeira que infelizmente no Brasil se perdeu um pouquinho, porque antes faziam trabalhos muito bons de madeira, mas aí as escolas, os liceus, né, tinha aqui em São Paulo e tal, foram fechando e virou um processo industrial de quantidade, não de qualidade. Aí perdeu um pouco a mão. E essa diferencial de você utilizar realmente elementos colados para o caixilho é uma coisa que... O caixilho ele tem que fechar, né? Aí você tem que ter pouca folga, porque tem as vedações, as gachetas e tudo mais. Então, se o material tiver movimentação, dilatação, ou ele perder medida, você começa a perder desempenho e funcionabilidade. Então aí, na verdade, a madeira engenheirada, nesse caso, entra aí. E a questão das bitolas, né? Você tem 100% de madeira seca, numa bitola mais parruda, né? Porque os caixilhos com vedação, eles têm que ter um perfil mais desenvolvido. E para isso você tem que ter uma bitola maior. Aí você tem 56 ou 6 centímetros de espessura. Como é que você seca uma madeira com 6 centímetros de espessura, né? Diga, Dr. Wood. É complicado. É complicado. E secar uma madeira de polegada, 25 milímetros. É muito mais fácil. Muito mais fácil. Então tem essa questão também. Então você pega as madeiras de polegada 100% secas, faz o processo de colagem que dá mais, você faz a classificação e tudo mais, dá mais resistência e estabilidade dimensional. Sim. E você pode trabalhar com a dimensão que você... aí você dimensiona depois as ferragens para funcionar. E hoje lembrando um pouco que eu participei também do desenvolvimento, né, como escritório de arquitetura, com a parceria da Amado, esse desenvolvimento com a madeira engenheirada. Sim, verdade. Tá? E acho que seria eu legal, acredito que dentro até da Amado já foi uma evolução. Sem dúvida.
Não, foi na época que eles nem faziam em pinos. Aí eu Então, cheguei lá e falei, exatamente. viu, Alex, vamos fazer Vamos um fazer, modelo em vamos pinos. fazer. Aí lançou junto com a MK27. Eu falei, O primeiro sensacional. projeto que a gente fez junto, né, com o MK27 foi a Casa Catuçaba, né? Foi a Casa Catuçaba, que é uma casa que tem certificação platina GBC. do GBC Brasil. Sim. Perfeito. E lá que foi o início de tudo, na verdade, né? Lá a gente começou a trabalhar com perfil em madeira engenheirada, mas com a geometria, na verdade, a gente alterou um pouquinho, então para a vista ficar com 5 centímetros, que na época para nós era o máximo, né? Exatamente. Ele ficou mais parrudo em termos de largura, né? Mas ele ainda o trilho ficava para cima, tinha guias, Mas né? ele foi naquele momento uma coisa que é um diferencial de mercado. Que eu saiba, não tem outro caixilho com essa mesma concepção. Não tem. Não tem. Mesmo os importados, tá? Mesmo os importados não tem. Nos Estados Unidos tem uma gama enorme de caixilhos, madeira, alumínio, madeira, enfim. Mas nessa concepção não tem. Mas no projeto de Catuçaba, a estrutura de madeira tinha uma madeira especial lá, não tinha? Tinha, era Angelim, cara. Aquilo lá foi um projeto que foi Ousado. todo ousado. Vou chamar de ousado, porque na verdade, naquela época não se tinha tudo aquilo em tecnologia para fazer uma casa daquela, né? Tá. Então foi realmente um diferencial. Mas a gente acompanhou, né? Testou no laboratório da USP. Não, eu acho que ficou perfeito lá. Para mim, o resultado ficou muito bom. A gente acompanhou Acompanhamos. fizemos algumas histórias juntos, Sim, né? né? A gente fez acho que 3 anos ou 4 anos de vistoria daquela casa e ela ainda tá para alugar no Airbnb. Acho que é bem legal até. Legal. O pessoal que tiver interesse de alugar uma casa dessa, acho que vale a pena passar e entender, porque aquelas paredes também são de wood frame. Paredezinho wood frame, né? Aquele projeto foi... Que depois, de pronto, as pessoas não imaginam, né? E ela tem uma qualidade acústica muito boa. Tem. Né? Wood frame. E é uma casa, assim, que realmente estava fora do que os padrões que tinha no mercado para se desenvolver. Ali tudo acho que foi do zero, né? Tudo Foi. do zero. Foi. E a questão de ser um local também muito... imagina uma casa que tivesse... Uma logística difícil, uma logística difícil, você... Tinha que subir o morro, né? Pois é. É só madeira mesmo, né? O elemento leve. Quantas vezes mais leve do que o aço e o concreto? É 5 vezes mais leve que o concreto, 2/3 do peso do aço. Então, Pois e é. falando um pouco de arquitetura, eu sou absolutamente a favor da construção seca. Tá? Então, a wood frame está entre as minhas preferidas em sistemas construtivos. A gente percebe que o sistema construtivo aqui no Brasil ainda, principalmente nas residências de alto padrão, ela ainda não é o caminho que estão seguindo, né? Mas eu vejo que é o caminho correto a ser seguido. Eu acho que falta um pouco de informação para as pessoas. Eu acho que sim, né? Quer dizer, É um preconceito. nos Estados Unidos o cara faz isso há 60 anos e não tem problema algum. Aqui no Brasil a gente tem que romper essa barreira, eu acho. Eu acho que sim também. E eu acho que aí o esforço, na verdade, é de quem participa do processo, que são os arquitetos, a própria construtora que vai executar, os fornecedores, né, de levar o produto mais industrializado, ou seja, montagem na obra, não é, né, você construir na obra, né? Agora, você sabe que a gente também tem uma cultura de problemas e solução, né? Então, na verdade, essa questão de você gerar muito problema, tem um monte de gente que também gosta disso, né? Fazer a obra em 2 anos, porque aí a obra custa, não sei, mas é verdade. Não, mas uma arquitetura que eu chamo de arquitetura moderna, ela é uma construção seca. É um wood frame, é um steel deck, é um steel frame. Eu acho que todas elas são válidas e o mais importante é o seguinte, esses sistemas já têm laudos que comprovam a sua qualidade. É verdade. Sim. Então é o seguinte, para você fazer um laudo de uma parede de tijolos é um pouco difícil, mas o drywall, por exemplo, ou o wood frame já tem pronto. Já tem E todos você os consegue mensurar comprovandos que realmente elas têm aquela qualidade acústica desejada.
Não, e o wood frame agora foi aceito até para Minha Casa Minha Vida, foi tudo normatizado, agora tem um grande mercado, e tem várias empresas grandes como a Leia agora apostando realmente no mercado Minha Casa Minha Vida de sistema de wood frame. Eu acho sensacional, é um grande passo para a madeira, é um grande passo para o sistema, e eu acho que cada vez mais pessoas em contato com esse tipo de sistema, a gente vai perder um pouco desse preconceito, essa falta de informação que as pessoas têm do próprio sistema. É isso. Esse que é o grande ponto que o Brasil tá virando hoje. E Oswaldo, eu sei que sua especialidade são detalhes, né? São os detalhes que mudam a vida, são detalhes que para mim... Arquitetura é detalhe, na verdade. Pra mim, arquitetura é detalhe, dúvida. cara. E quando se fala em detalhamento e se fala em madeira, quais são os principais detalhes que você acha que é importante levar em consideração? E quais foram os principais, até mesmo numa obra, né? O que se deve levar em consideração? Assim, quais são os principais detalhes que sempre falta para um arquiteto? Porque para mim, na verdade, as pessoas têm um pouco de falta de informação, a falta de informação causa um preconceito, desse preconceito falta um detalhe e as pessoas não sabem como o desempenho daquilo. Acho que acredita a mesma coisa que acontece com um caixilho, né? Então, quais são, como é e como você realmente trabalha nisso? Porque para mim, Oswaldo, como eu disse para você no começo, eu acho que as perguntas são muito inteligentes, sabe? As perguntas são muito interessantes. E assim, esses são os pontos que realmente a gente deve ver e viver para que isso realmente se trabalhe da melhor forma. Então, primeiramente, o escritório de arquitetura, ele vai fazer essa proposta da estrutura de madeira. Para que essa proposta seja feita, já tem que ter todo um estudo, tá? Então vai se iniciar com essa intenção de se usar a estrutura de madeira, ou em 100% ou em 50% do projeto. Foi desenvolvido um projeto na Fazenda Boa Vista, por exemplo, que era, vamos chamar de meio estrutura convencional e meio estrutura em madeira, tá? Então se estuda de que forma que vai se apresentar, qual que é a cara que a gente quer dar para o projeto. Essa é a primeira coisa, tá? A estrutura de madeira vai ficar aparente e não vai ficar aparente? Na minha opinião, quando você pensa em uma estrutura em madeira, eu gosto mais dela aparente. Perfeito. Então você tem que tratar essa aparência da estrutura de madeira. Então é um forro de madeira com uma madeirinha macho e fêmea. Você entendeu? Detalhes de conexão entre caixilho e estrutura de madeira, que isso é muito importante, porque em algum momento pode ter algum tipo de deslocamento, né? Principalmente para o escritório, que a gente trabalha com vãos muito grandes, então você tem que pensar em algum tipo que vai te assegurar que não vai ter problemas futuros. Então isso é o detalhamento, né? É deixar lá uma área para o caixilho trabalhar, né, em relação à viga, né? A viga vai trabalhar um pouquinho, não vai ter um esmagamento de caixilho, então isso é um detalhamento. Já comentei com você, aprender um pouco mais sobre conexões também, né, que é uma coisa que você colocou lá e eu fui pesquisando sobre as conexões. E tipos de acabamento que você pode dar na madeira também. Obviamente, quando você... no escritório nós temos o projeto da Micasa, tá? Que na minha ideia é a melhor situação para a estrutura de madeira. Ela está contida dentro de um revestimento em policarbonato. Ou seja, quando uma estrutura de madeira não recebe diretamente sol e água, ela vai ter uma longevidade enorme, você entendeu? Então, isso é a parte do projeto, quer dizer, imaginar que eu tenho uma estrutura de madeira contida, que ela tá envelopada com um policarbonato. Então, essa é a intenção. Quer dizer, então existe um conhecimento, tá? E uma intenção de que seja uma coisa mais, que tenha uma vida útil muito maior. Aquilo para mim é um... Posso fazer uma pergunta? Claro. É uma curiosidade que eu tenho, Oswaldo. Os clientes que chegam para vocês, eles... Porque é aquilo lá, né? Os projetos de vocês, eles têm uma assinatura, né? Você olha, já identifica, né? E aí os clientes
vem buscar isso. Sim. Né? Vocês tiveram essa transição, né? Porque eu vejo os projetos de 10, 15 anos atrás e os projetos atuais, usando a madeira como elemento estrutural e tudo mais. O que o pessoal tem buscado hoje no escritório? Os clientes, eu digo, né? Em termos de Então, já design. tem clientes que já vêm com um pedido para o Márcio. Olha, eu gostaria que tivesse alguma coisa em madeira, por exemplo. Mas também parte do escritório essa nova tecnologia. Você comentou que há 10 anos atrás, eu acho que o mercado brasileiro ainda não estava preparado ainda e não tinha grandes fornecedores como tem hoje. Perfeito. Então a gente também trabalha com uma tecnologia daquele momento. Não, perfeito. Tá certo? Então assim, a partir aí com a entrada desse novo fornecedor no mercado e essa vontade, porque a gente sempre tem aquela informação da arquitetura japonesa ou arquitetura modernista, tá? Então isso já está meio sempre junto, tá? Mas tem solicitação de cliente, tanto com essa intenção de ter uma estrutura em madeira hoje, porque ele olha o mercado e fala assim, olha, hoje já existe essa possibilidade de trabalhar. Não, perfeito. Tá? Então é isso. E você acha que tem muito bloqueio das pessoas quando é o contrário, quando ela não pede a estrutura de madeira, e você acha que quando você põe aquilo, a pessoa ainda fica em dúvida com o pé eu acho atrás? assim, em relação à estrutura de madeira, eu acho que não tem muita falta de informação. A pessoa, o que eu entendo é que eles gostam dessa proposta, né? E às vezes tem em outros sistemas construtivos, eu acho que a gente tem que trabalhar o cliente, por exemplo. Mas em relação quando você... Eles confiam também na arquitetura, né? Chega ali, pensa por assim, não gostei. Tira aqui, isso aqui não está bom. Tá. Sim. É a mesma coisa, é o mesmo cliente hoje que hoje já chega no escritório já pedindo essa intenção de sustentabilidade. É a mesma coisa. É outra palavra que eu ia até falar para você. Tem essa demanda, né? Realmente tem essa demanda. Tem a demanda, se tem esse peso, esse nome, quanto pesa esse nome para vocês? Ainda bem, né? Quanto pesa? Eu acho assim, a construção civil no Brasil, para mim, é muito arcaica, entendeu? A gente está trabalhando como há 50 anos atrás. Eu não acredito muito nesse tipo de construção. Eu acredito na construção seca. Tá? Eu gosto muito da estrutura metálica. Eu acho que na verdade, um projeto, para mim, ele pode conter no mesmo projeto vários tipos de sistemas construtivos. Que foi que a gente fez na Fazenda Boa Vista. Parte dele era estrutura em concreto e alvenaria, e a outra era a estrutura em madeira. Quer dizer, então assim, essa junção dessas tecnologias, para mim, são super bem-vindas. Eu não vejo como problema, eu vejo como um caminho de projeto. Complementando um pouco sobre isso, principalmente no comportamento estrutural de uma estrutura como essa, é sempre importante a gente ter um elemento mais pesado. A madeira é um elemento muito leve, então quando você consegue realmente compor os elementos de alvenaria com peso e você consegue realmente jogar um pouco das cargas para realmente compor a estrutura de madeira, ajuda muito na estabilidade e você consegue realmente otimizar em termos de custo, consegue otimizar em termos de seções e consegue realmente ter um comportamento estrutural muito mais legal. Eu acho que esse é um ponto, cara, crucial para aquela casa. E aquela casa a gente tem um vão de 18 metros de comprimento. 18 metros. Com uma viga de 72 centímetros de altura. E daí o legal que o forro é rebaixado na altura do tamanho do pilar. Isso é um detalhe da arquitetura. Isso é um detalhe de arquitetura. Quer dizer, cada escritório vai ter a sua concepção da coisa. Mas eu acho sempre que a conversa com o fornecedor, ela é importante. Quer dizer, é viável, essa ideia da arquitetura, ela é viável. Perfeito. Então, se ela é viável, vamos usar. Né? Sim. E lembrando que os dutos de água passam dentro dos pilares, a gente tem um duto sim. E outra coisa também que é legal daquela casa... Eu vou querer tudo isso, viu? Modularidade. Então, modularidade dela é cada 4 metros. Então agora você falou uma palavra que é absolutamente importante em estrutura de madeira.
você tem que entender essa modularidade. Então, se você entende essa modularidade, quando você envia esse projeto para o fornecedor, é um passo para dar certo, vamos falar claramente. Quando você deixa de lado a modularidade, você está criando problema. Sim. Então, assim, tem que criar soluções e não problema. Sim, e quando se fala em modularidade, o que é modularidade para você, Oswaldo? Quando se fala em, por exemplo, quais são o ritmo do projeto? Qual é o ritmo que na verdade se impõe a um projeto? Quando você pensa assim... Bom, primeira coisa, se você está num escritório que tem uma arquitetura mais arrojada, por exemplo, você vai começar a querer que você tenha grandes vãos. Sim. E esse grande vão para madeira tem as suas, vamos chamar de limitações, tá certo? Então você tem que entender essas limitações dos vãos, tá? A modularidade vai te levar a um projeto em madeira que eu chamo de mais racional, tá? Então, na área do cálculo, você domina mais do que se você deixa de lado a modularidade. Então, para cada pedacinho do seu projeto, deixando de lado, você vai ter outras soluções, que às vezes para a arquitetura não é tão interessante. Então, entendendo essa modularidade, você até vai, teoricamente, vai ter esse vigamento ele mais linear, né? Então a produção vai ser mais tranquila, que eu acho, mas sempre dentro de parâmetros que podem ser executados em obra. Então é importante a modularidade. É o que se chama de grid, né? Sempre fala do grid. É o grid. O grid é muito importante. Quando você sai do grid... Quando você sai do grid é o... Em algumas vezes o calculista reclama para você. Ah, com certeza. Né? Com certeza. Em termos de tamanho, Alex, de caixilho, o que é? Porque, cara, toda vez eu tenho aquele caixilho de lá, o pessoal, nossa, que caixilho gigante, cara. E vem um pouco desse... Sim, eu acho que teve né, hoje a arquitetura é muito vidro, né? Pouca parede. Remete muito aos vãos, né? Então, mas aí você tem que tomar os cuidados em termos de execução e tudo mais, porque você está trabalhando sempre no limite, você não tem folgas mais, entendeu? Você não tem mais a paredinha lá que dá uma quebradinha aqui, joga ali e tal. Então você está trabalhando na laje e no piso, né? Mas eu tenho caixilhos com vidro jumbo? Não. Então para você é uma limitação? Não. Na verdade, assim, a limitação, na verdade, para o caixilho hoje, lá na Amado, é basicamente o peso. Porque acima de 450 quilos, a porta, os testes que a gente fez, você passa dos 13 quilos de força. Para tirar a folha da inércia. E aí, não tem norma no Brasil que fala ainda sobre isso, da força que você faz. Mas esse sempre é um ponto de discussão na entrega de obras. Tá pesado, é uma norma europeia. De uso residencial, portas e tal, até 450 quilos. Então o que acontece? 450 quilos, aí você automatiza. Então o limite, se você quiser investir na automação, porque aí você vai ter segurança, vai ter os sensores, o motor com avanço, né, progressivo. Porque senão vira um trem que você não consegue parar ali e vai embora. Então, na verdade, o limite está um pouco no vidro, que aqui acho que tem vidro de 6 metros, de chapa de 6 metros. Eu não sei a largura dele, acho que é no máximo a 2,80 ou 3,20, alguma coisa assim. Então né? 2 aí, pouco menos. Mas aí, eu acho que você movimentar um painel desse tamanho numa residência, não sei se faz muito sentido, entendeu? E outra coisa que eu acho importante também é o uso do vidro insulado. Tá? Eu acho que é uma coisa... eu acho que sempre, falando um pouco em sustentabilidade, é a intenção de deixar o calor para fora. Sem dúvida. Então, não tratar depois que ele entrou. Eu acho que essa é uma dos pensamentos de sustentabilidade, eu acho. Perfeito. Você tem um ganho energético, dependendo de onde for e da fachada que você tiver, porque senão você
vira uma fonte de calor mesmo o vidro, né? Porque ele esquenta e fica emanando calor para dentro do ambiente. Nesse caso, o vidro duplo, ele tem a camada de ar no meio, então o vidro externo esquenta, mas o interno não. Então, você não tem essa... No projeto a gente tem sempre um cuidado de evitar ao máximo que o sol tenha incidência direta sobre o vidro. Tá? Então, são as varandas, as abas que a gente costuma fazer no projeto. Perfeito. Então, essa é a forma que a gente diminui um pouco a temperatura interna. Os testes mostraram que o vidro duplo ajuda. Se eu colocar um filme no vidro, ajuda. Se eu usar o gás, ajuda. Mas o que você tem ganho realmente em termos energéticos é o sombreamento. É o sombreamento, sem dúvida. Então, isso é o projeto de arquitetura. É o projeto de arquitetura que tem essa visão de sustentabilidade. Esse é um dos pontos. Perfeito. Tá? Consegue citar mais pontos desse, Oswaldo? Porque esse daí foi bem legal, hein? Os segredos de Oswaldo, olha lá, 45 anos. O projeto, cara, ele tem vários pontos que você pode... Na verdade é assim, você tem que proporcionar uma melhor qualidade térmica interna. Esse é o grande diferencial para mim. Você pode fazer um teto que a gente chama de teto verde, né, que ele é feito com substrato. Isso vai te deixar uma temperatura interna menor. Mas quando se fala em sustentabilidade em arquitetura, é uma coisa muito mais complexa, tá? Outro ponto que eu acho que também é muito interessante, por exemplo, é o uso das lâmpadas LED, por exemplo. Então vai te diminuir, eu chamo isso de custo mês da casa, tá? Então são metais com restrição de vazão, porque na verdade, mais uma vez, existe a tecnologia hoje de ar e água, que vai te dar o conforto igual daquela que tem uma grande vazão. Então você não é necessariamente usar aquele. Então, dentro de um projeto que tenha essa intenção de sustentabilidade, então é uma série de pontos que você pode, que vai dar um melhoramento para essa obra em relação a gasto mês, né? Porque sem dúvida, que tem algumas residências que a gente faz que tem um gasto mês muito alto. Quer dizer, então, e outro ponto muito importante é a automação. A automação dentro de uma casa, ela vai com o sistema VRV de ar-condicionado. A automação, ela vai auxiliar em que ela vai aprender qual é o uso da casa. Com isso, o ar-condicionado vai ter umas regulagens que ele não vai trabalhar no máximo da regulagem. Então, assim, quando você investe em automação, na frente você vai ter uma economia de energia. E a economia de energia é um dos pontos principais que você tem para um projeto que se diz com essa intenção de sustentabilidade. Legal isso daí. Eu diria que são poucos que pensam, na verdade, implantação. Você fala de implantação, né? Não é? Implantação. Sim, eu sou administrador de empresa, hein, pelo amor de Deus. Mas assim, você pega um projeto que está bem implantado, ele já muda tudo, não é? No inverno, o sol entra, aquece. Exatamente. E no posição, verão... né? Posição da casa, enfim, tudo é pensado, Às né? vezes você tá num lugar lindo, maravilhoso, e aquele sol da tarde no verão pegando todo mundo lá. O escritório hoje, uma grande parte dos projetos, a gente busca uma certificação do GBC Brasil. Tá? GBC casa e GBC condomínio para prédio. Tem todas as regras, mas tudo é pensado em projeto, tá? Que é para ter um melhor desempenho em relação a isso. E também em acústica você também tem isso? Você tem vários pontos? Um conforto também. Um bom projeto hoje, ele já contempla nos seus complementares um especialista em acústica, um especialista em impermeabilização. Então são que a gente vai agregando aos projetos. Legal. E quando se põe
na verdade, vários, vamos dizer assim, engenheiros não, mas vários técnicos juntos, né? Oswaldo, quando que você vê esse desafio de realmente incorporar tudo e não perder a arquitetura, sabe? Como é que você faz esse grande... Boa pergunta. Esse grande mix aí, porque a gente sabe que quando a gente põe caixilho lá na madeira, sempre tem... A gente tem um bom relacionamento com a Amada, que a gente estuda. Tem que estudar tudo antes. Eu acho que é... Calil, pra mim isso é uma coisa super simples, tá? Você tem que ter uma qualidade de projeto. Essa é a primeira coisa. Se você não tem qualidade de projeto, você não vai ter você vai ter patologias, você vai ter uma série de coisas. Então, assim, número 1, você tem uma qualidade de projeto boa. Número 2, você já dentro do escritório você incorpora todos os detalhamentos que você já está desenvolvendo há 10, 15, há 20 anos. Então, todos os projetos têm esse complemento do que é a cara do escritório, você entendeu? E eu acho assim, os complementares, a gente também faz uma orientação em relação aos complementares. Ou seja, um projeto de ar-condicionado, hoje, existe uma orientação do escritório em relação a usar o equipamento que seja mais moderno, que tenha um menor impacto, né? Ou seja, novas tecnologias. Então, quando é feito um projeto que a gente busca uma certificação GBC, então ele já ele tem esse diferencial. Como tem no ar-condicionado, ele vai ter, por exemplo, a autonomia, a parte de autonomia não, de lógica do escritório, né? Inteligência, a inteligência artificial. Então, ele vai pegando todas as informações do que você vai usando. Ele abriu esse horário, ele abriu aquilo, ele já aprendeu. Exatamente. Então, esse controle de tudo feito pela automação, tá? Então ele vai controlar absolutamente tudo. Ele vai controlar, por exemplo, quando o sprinkler os aspersores do jardim, eles ligam e desligam. Não é mais o cara que vai com a mangueira, é o aspersor que vai ligar no horário tal e vai usar uma certa quantidade de água. Então esse controle leva você a ter uma economia. E a economia é o que a gente imagina nesses projetos que visa a sustentabilidade. Eu acho que esse é o grande diferencial, na verdade, do escritório. É tipo o nível de então, são os detalhes, como diz o Calil, são os detalhes. Não, vou te falar, ele faz toda a diferença, porque na verdade o processo anda melhor de execução, o processo de definição, né, de tudo ali, dos acabamentos e tudo mais, é mais rápido. Então, na verdade, é mais produtivo, né? Como o Calil já viu, eventualmente já viu, eu também faço uma orientação para a construtora. Você entendeu? Então, quando eu vejo que a construtora ainda está um pouco, não desenvolveu esse know-how, tá? Aí eu tento fazer uma orientação, tá? Principalmente em obra, em relação à segurança, que eu acho que é fundamental, e desperdício de materiais, enfim, eu acho que tudo é possível de se fazer. Tá? Em relação, por exemplo, à estrutura, são os procedimentos, né? Quando você entrega uma viga laminada na obra, tem que ter um procedimento, tá? Ela não pode ficar em qualquer lugar, não pode ficar de qualquer forma. Então deve ter um procedimento, quer dizer, então tem que ter um lugar na obra para fazer antes de qualquer coisa, já tem que ter um lugarzinho ali seco. Então essa aí é uma conversa entre o fornecedor e a construtora, mas eu também faço esse controle também. Obviamente, se tiver de uma forma que não esteja correta no canteiro de obra, eu vou alertar a construtora, porque eventualmente pode dessa forma de armazenar não correta, pode ter algum problema sem dúvida nas vigas laminadas, né? Não, sem dúvida. E hoje, dentro da sua experiência, Oswaldo, quais são os principais erros que as construtoras realmente fazem e nem dão conta que fazem, na verdade? Cara, a gente que é fornecedor, a gente apanha bastante, né? Mas eu vou focar apenas em relação a essas vigas laminadas. Tá bom.
É isso que eu falei para vocês. Quer dizer, então tem que ter uma conversa entre a construtora e o fornecedor. E o fornecedor tem que dar todas as orientações corretas. Quer dizer, vai estar lá na obra as vigas. Ela tem que ela não pode tocar o solo, tá certo? E ela tem que ter uma lona de proteção até no momento do uso. Você entendeu? Tem que ter. Vocês sabem disso. Tá? Agora, alguma construtora que não faz isso vai prejudicar o produto de vocês. Sem dúvida. Tá? Porque num segundo momento, em uma montagem, você vai falar assim, pô, mas recebeu umidade, então manchou, né? Porque essa mancha vai ser difícil para tirar. Então esse controle, mas eu acredito muito que o fornecedor ele tem que dar esse caminho pro cara. Sem dúvida. Esse, na verdade, onde a gente pode atuar, na verdade, e aí controlar, a gente tem que atuar, né? Isso é uma coisa orientando e tudo mais. Eu faço questão, realmente, quando a gente fecha um pedido, traga a Reúde hoje não faz a montagem também? Sim. A gente leva o cliente lá, explica para ele, fala, cara, se você perder essa peça foi fabricada para você, pro seu projeto, não é? Não tem uma peça igual a essa daqui. E para alguém que tem alguma dúvida, vai lá no Instagram. Entendeu? Olha o trabalho da Reúde lá, acompanhamento de obra. É maravilhoso, cara. Simplesmente maravilhoso. Queria até agradecer a Gabi, que faz esse trabalho lá pra gente lá, que ela realmente se dedica. Gabi. Pra fazer isso daí. Eu acho que é sensacional, cara. Acho que é uma das coisas que a gente... E esse acompanhamento de obra era realmente pra mostrar pras pessoas, cara, até onde a gente pode chegar, quais são as possibilidades, porque muitas pessoas acham que você só faz projeto na Boa Vista, na grama. Não é assim. A gente, cara, faz projeto em qualquer lugar. As estruturas, a madeira engenheirada é um produto mais democrático, né? Sim. Sem dúvida nenhuma. Eu concordo com você. E quando se fala em democracia, Alex, principalmente da Amado, o que seriam os melhores termos de custo-benefício que a gente pode falar? Porque, cara, tanta gente que eu falo, cara, queria usar os caixilhos do seu sócio, não sei o que, e fala, mas é caro. Falo, cara, não é caro. Você tem que entender como utilizar. Acho que é igual a madeira, cara. Entenda que você tem que sobrepor as peças, entenda que você não vai fazer acoplanar, entenda que você tem que estudar. É que o Oswaldo aqui já tem uma experiência vasta aqui no projeto, mas quando a gente eu vou falar dois pontos que são importantes. A primeira questão do produto em si, né? Você tem um produto que de performance maior, e para isso você acaba tendo os materiais com valores maiores também. Para você ter uma ideia, minha matéria-prima são os perfis engenheirados. Laminado colado. Então, o meu preço não é a madeira serrada, entendeu? Claro que não. Já começa por aí. Mas o produto, na verdade, o produto em si, a fabricação do produto, tá? Para quem quiser, vai só andar por aí na Europa ou mesmo ali no Chile e ver como é que é comprar as máquinas, as fresas e fabricar. Na verdade, o que eu sempre falo, que o know-how que a gente adquiriu nesse tempo todo, e a Reúde também já adquiriu, é de fazer esse trabalho de entender o que a arquitetura quer. Se a arquitetura não está compatibilizando ainda, você tem que fazer esse encaixe no projeto de arquitetura, porque você tem que saber onde o forro vai vir, onde a soleira vai estar, onde o caixilho vai estar posicionado dentro do vão. Então, se você não souber isso, quem que vai decidir? O instalador, o engenheiro residente vai decidir isso na obra, entendeu? Não é correto, que não é correto. Então, quando o escritório do Márcio, ele já traz todas essas informações, porque já conversou, já dialogou. Então, agora, nos escritórios que não fazem isso, a gente faz. Aí o que acontece? Medida, né? É outro ponto. Trabalho em milímetros, a obra é centímetros. Então tem toda essa questão. Nível, prumo, esquadro, tem tudo isso. E acompanhar depois ainda a aprovação de todas essas informações e produzir no prazo. Que o prazo pode ser o prazo que real mesmo, que está no pedido, ou pode ser daqui a 2 anos. Sim. Então você tem que ter essa flexibilidade de conseguir encaixar, porque você sabe que uma obra fechou ali, mas você vai ter que fabricar aqui, né? E agora? Eu ia fabricar aqui, agora não tem mais nada para produzir. Mas Alex, no meu acompanhamento de obra, que eu faço um acompanhamento periódico, tá? Uma das formas que eu mais gosto é a seguinte: é você estar um passo à frente, tá?
O que é estar um passo à frente? Em um momento em que você vai entrar com o seu caixilho ou vai tirar as medidas do seu caixilho. Eu faço uma verificação de prumo, tá? De dimensionamento, porque o escritório já fez um pacote específico de caixilhos. Entregou esse pacote para você já fez essa análise, mas chega lá na obra, a parede está fora de prumo. Então, antes que você vai lá, eu faz uma checagem, essa verificação, eu faço um alerta para o construtor, falo, olha, depois um pouco de prática de obra, é claro, né? Então, assim, olha, sua parede está fora de prumo. Então, tem uma verificação, ele pega um nível laser lá e vai lá e está fora de prumo. Então, assim, o que eu peço, assim, ajuste antes do caixilho entrar. Perfeito. Tá, então, idem para aquela parte de baixo, o nivelamento na parte de baixo é absolutamente importante. A impermeabilização tem que estar bem feita também. Perfeito. É outro ponto que também eu faço questão que esteja bem feita, tá? A instalação dos drenos, enfim, vai estar tudo pronto para quando você entrar na obra, tá minimamente possível de entrar. Sem dúvida. O que a gente faz, né, Oswaldo, é um procedimento interno nosso também, a gente detalha, né, o que, caso não tenha da arquitetura, ou tenha que colocar algumas informações mais específicas, a gente detalha o vão também, né, para engenharia. E caso ele tenha dúvida, a gente pode até acompanhar, fazer uma visita e tudo mais, mas antes de entregar, não tem jeito. Pelo menos 2 semanas antes tem que ir na obra ver, né? Porque infelizmente às vezes então tá tudo certo, vou entregar, chega lá, começa a aparecer algumas não conformidades, e aí sempre aquela questão, né? Agora quem vai ter que resolver? Eu já resolvi muito problema que não era meu, hoje não. Então, e lembrando que a gente hoje tem uma obra nossa em que nós temos uma fachada com a madeira engenheirada. Sensacional. Tá, então isso é uma proposta, quer dizer, uma proposta da arquitetura. Perfeito. Já entendendo o material. Perfeito. Tá? E com a parceria de estar desenvolvendo esse produto. Isso eu fiz em parceria com a Rewood, também com o Calil. Ele me ajudou na parte de estruturar todas as... porque a primeira vez que a gente fez o protótipo, a gente sentiu que ele, mesmo calculando dentro da norma em termos de esforço, isso é importante. Esforço horizontal, dava uma sensação de, cara, isso aqui não tá... E aí a gente fez umas barras chatas em vez das barras... Eu vi. Aí segurou. Então, isso é o desenvolvimento. A arquitetura é fornecedor. Quer dizer, esse entendimento que tem que ter um produto final de ótima qualidade. Esse é o diferencial de você estar com um escritório de arquitetura que tem um nível de detalhamento bem grande e um fornecedor que tem a qualidade. Então essas duas coisas é que levam a dar certo. Sem dúvida. Respeitar é uma relação de respeito, na verdade. Sim, né? Sem dúvida. Né? Eu acho que é assim que funciona, porque vamos escutar, vamos entender, vamos aprender, né? É até legal falar dessa casa bloco, que foi um negócio meio... Eu tinha uns pedacinhos de madeira lá, e Márcio viu os pedacinhos de madeira e falou, Calil, leve lá no escritório pra gente brincar. Aí a gente começou a empilhar. Pô, ficou legal, vamos fazer assim, assado. Aí inventaram de colocar um caixilho queado no meio daquele... aí foi onde o negócio... Então, tive que chamar o nosso amigo Alex aqui. Então, essa obra tá entregue agora, tá em funcionamento... Cara, eu tô tranquilo, viu? Eu tô tranquilo. Porque... Agora é acompanhar. E assim, a engenharia é boa também. Né? Eles acompanharam todo o processo, ficaram em cima, no sentido de... esgotaram todas as possibilidades ali em termos, né? Aí barram um pouco na arquitetura, né? Que Samantha também não chega não. Isso aí vai parecer um brise, né? Tudo, né? Inclinação. Então, mas aí é um trabalho em conjunto, trabalho em conjunto. É uma boa um bom escritório, é uma boa construtora, é um bom fornecedor. Essa é a formulinha para dar certo.
Assim, e vamos fazer as coisas, né? Vamos desenvolver mais produtos, né? Vamos. Eu acho que o grande negócio é o que você necessita. Aí o fornecedor tem que falar assim, ó, eu necessito disso para você ter um desempenho dessa forma. Aí parte do arquiteto realmente propor uma solução qual agrade ele, agrade o cliente e realmente não sai do partido arquitetônico. Acho que é isso, na verdade. Mas veja, olha, eu faço bastante pesquisa sobre estruturas em madeira, por exemplo. Aí eu vejo um fornecedor que tem as vigas usinadas. Sim. É maravilhoso isso. É simplesmente maravilhoso. Quer dizer, é uma nova ideia, é uma nova proposta. Quer dizer, que a arquitetura tem que olhar para esse tipo de coisa e falar assim, pô, é possível de ser feito. Olha, tem todo um processo, quem quiser conhecer, vai conhecer. Você já colocou um material super bom em relação a isso, a essas usinagens, que é uma coisa que eu também acredito muito também. Esse é um passo que eu vejo que é um passo tecnológico importante. A gente acabou de entregar, na verdade, um cemitério que a gente usinou em CNC. Eu vi lá, as peças. E só que assim, Oswaldo, vou falar pra você a grande dificuldade do Brasil. A dificuldade do Brasil é aquilo que o Alex falou, ou que você falou, não lembro. Mas a gente trabalha em milímetros e os caras trabalham em centímetros. Não, mas, cara, isso aí pra mim é uma né, dificuldade, cara. Uma dificuldade, cara. Porque mesmo que você fale, ó, a parede não tá de acordo. Aí o cara fala assim, aí você fala, cara, eu não consigo colocar. Eu falei, cara, aí fica aquele... Mas a gente não pode sucumbir a essa questão. Não pode sucumbir, mas eu acho que que também parte da construtora e parte da sem arquitetura dúvida, entender que assim, você quer uma coisa desse tipo nesse nível. Precisamos Cara, ter você vai precisar ter precisão. sem dúvida. Acabou. Tem que ter precisão. Não, que depois a gente vê. Cara, não existe esse negócio depois que a gente vê. Eu sempre falo em relação a isso. É de uma boa construtora, tá certo? Que você não vai... Uma construtora linha B ou linha C não vai funcionar. Não vai, Oswaldo, cara. Mas, de qualquer forma, cara, eu quero voltar e falar assim, quando eu vi essa viga laminada, viga usinada, cara, eu fiquei impressionado, cara. Mas, olha só, legal. Isso resolve muita coisa, hein? Sim. Uma viga usinada resolve muita coisa. Tá. Principalmente com os caixilhos, viu? Então, mas para isso tem que ter tecnologia, tem que ter maquinário, tem que ter investimento. Não, mas o investimento já está feito já. Então, o investimento foi feito, agora tem que por saber. isso que você tem que se aliar aos melhores fornecedores. Tá? Você não vai chegar para um cara X qualquer que ele não vai ter maquinário. Quer dizer, você vai fazer uma proposta em que o cara não tem tecnologia para te atender. Então, essa parceria que eu acho que é importante. Quer dizer, é um bom projeto e um fornecedor que possa desenvolver a sua ideia. Sim, que tenha know-how, que tenha tecnologia para isso. A gente vai voltar naquele que você falou, o momento que a gente está vivendo, porque muitas vezes a gente entende até o momento que a MK e vocês estão vivendo, que vocês voam na frente e a gente vai atrás e tenta até propor novas tecnologias, que foi a placa de NLT que a gente propôs para aquele projeto, que foi o primeiro projeto lá de NLT, que cara, vocês pegaram na mão, vamos fazer isso acontecer. Eu estou acompanhando lá o stand de venda que com essa tecnologia. E eu faço questão de fazer esse acompanhamento para saber como que ele se comporta. Sem dúvida. Entendeu? Como é uma nova tecnologia. Mas esse é o diferencial do escritório de vocês. Mas sem dúvida. É isso, é aprender. Isso sem aprender. Dúvida. Acho que é esse Oswaldo, você sabe que, olha... Não, mas por isso que eu chamo de professor, cara. Ele pra mim é professor, cara. Não, sem dúvida. Eu aprendi essa preocupação muito, no escritório de arquitetura faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu não tenho dúvida disso. Não é o agora, é como ele vai se comportar. E as novas, quer dizer, essas novas tecnologias trazer, que eu acho que são importantes. CLT, por exemplo, eu acho importante. Esse desenvolvimento no Brasil. O NLT também é importante. Ou seja, eu acho que tem que ter uma visão global, tá? Mas tentar trazer essa tecnologia para o Brasil. Ou seja, ela tem que ser viável no Brasil. Não adianta a gente olhar um projeto na Austrália, por exemplo, e querer importar aquele produto pronto. Quer dizer, eu não acredito muito porque aquele produto foi produzido para aquele tipo de bioma, certo? Que não é o do Brasil. Então a CLT é produção Brasil. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem quantas espécies de... de madeira tem um monte. Como você fala, né, de
xilófagos. De cupins e xilófagos, exatamente. Sim. Então é tropicalização, é isso exatamente, a tropicalização do material. Lá tem quantos? Lá tem quantos? 15? 3, 4. ali. Aqui tem quantos? Tem mais espécies de cupim do que espécies de madeira. Você vai importar do Canadá, por exemplo, que lá é o maple, né? Da madeira. Ou ash ou maple. Então, aquele apple canadense, ele é bonito, ele é super bonito, mas para o Brasil, que tipo de tratamento específico que tem que ter? Eu posso importar diretamente do Canadá essa placa? Eu acredito que não. Tem um processozinho meio complicado. A gente fez isso na Dengo e veio da Áustria. E eles escolheram uma madeira diferenciada na face e realmente teve que passar por um processo de autoclave para usar no Brasil, que é perante a norma. E, cara, não posso garantir que foi feito 100%, porque, na verdade, não foi a gente que fez, foi a KLH. Mas quando a gente usou lá, a gente viu que realmente tinha passado por um processo de impregnação, sabe? Tá bom. Que é uma coisa que é super importante. Não, e essa questão da madeira, né? Às vezes a gente acaba caindo nessas questões. Eu quero o carvalho americano. Sim. Eu também quero. Mas, assim, o Brasil tem quantas espécies de madeira, na verdade, né? Então, assim, a gente tem que ter vamos com calma, pessoal, vamos com calma. Mas vamos pensar, o Calil também é um pesquisador também. Eu também acredito, eu acho que o Brasil tem uma série de madeiras que elas podem ser mais aproveitadas e a gente ela tá não nessa... é usada em função da falta de conhecimento das madeiras. Quer dizer, então aí vem um pouco dos fornecedores, sem dúvida, fazer esse alerta em relação ao escritório de arquitetura. Quer dizer, tem que apresentar essa madeira pra gente eventualmente... Eu concordo, porque essa briga, porque tem o pessoal da madeira, né, que sempre fala isso, né? A gente, são especificadas 10 espécies de madeiras e a gente tem 50, com uso para cada situação ali, do cumaru, ou do frejó, ou etc. Mas eles têm que trazer pra gente testar isso, ver... E garantir o fornecimento. A questão esse tem que garantir o fornecimento, mas assim, do escritório de arquitetura precisa ter um entendimento de quais são as madeiras de alta densidade, por exemplo. Em que momento da arquitetura que eu posso usar essa madeira. E o uso indevido vai te criar problema. Sim, eu acho que é isso. Então, se você não domina esse conhecimento, você vai ter problemas em arquitetura. Sim, com certeza. Eu acho que na verdade, o grande papel do arquiteto é entender os materiais que ele quer utilizar e utilizar da forma correta. Mas a gente tem que ter o fornecedor falando isso. Mas imagina em 2001, hein, Oswaldo? 2001, a gente tinha 3 anos. Eu batendo na porta dos escritórios de arquitetura, mostrando o caixilho, ele, que madeira que é? Eu falei, eucalipto. Não, tem um pouco de preconceito, na verdade. Um pouco, até hoje. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que é o seguinte, até a produção melhorou muito, tá? Em 2001 foi apresentado por escritório eucalipto. Ele tinha uma quantidade daquele nó absurdamente alto. Por quê? Porque era o produto que tinha naquela época. Então a gente, naquele momento, para a arquitetura, a gente realmente não usou. Só que a qualidade foi aumentando em relação a isso, tá? E aí, com todo o cuidado que vocês têm de montagem das vigas, tá? Esse problema praticamente sumiu. Não, é isso, né? As madeiras de florestas plantadas, né? A gente, na verdade, a nossa briga é que elas fiquem um pouquinho mais lá na floresta, né? As papeleiras, as indústrias de papel segurem um pouco e forneçam um pouquinho para os produtos que elas sólidos. Estão segurando um pouco, porque assim, o uso do papel hoje diminuiu muito. Mas o Brasil é um dos maiores produtores, né? Sim, é um grande produtor, mas esse dado eu confirmei depois, né? Das nossas florestas, olha só, hein? Das nossas florestas de plantadas, 99% delas vão para celulose. 1% vai para produto sólido. É muito pouco, mas né? Isso não é uma coisa de cultura ainda, que pode se mudar? A gente está nessa briga. A gente está fazendo Imagina o Brasil com essa vocação florestal para usar produto sólido, né? É que funciona ao contrário. A partir do momento que as pessoas vê o potencial, que eu acho que é isso que as pessoas estão entendendo agora,
Aí demora um tempo para eles entenderem. Mas daí eles vão olhar através disso e a gente aposta que as pessoas entendam que aquilo é o caminho do futuro e aquilo se dá para fazer. É o que eu falei para você em relação à arquitetura, né? É a construção seca. Sim. Entendeu? É usar a modularidade. Mas, Calil, eu queria falar um pouquinho de sustentabilidade. Claro, Tá bom. vamos lá. Vamos. Então, o escritório tem uma preocupação grande em relação à procedência de madeira, por exemplo. Todos nós sabemos da certificação que é o DOF. Tá? Mas o DOF, eu acho que tem que ter certos critérios para você entender se realmente ele está sendo atendido. Né? Todo mundo que conhece circuito de madeira sabe disso. Tá? Dentro da certificação, a gente tem a madeira FSC. FSC. Tá? Então, a grande parte do uso nosso da madeira tá com esta base. Quer dizer, então é uma forma de você rastrear a madeira da sua extração até o seu uso. O que eu acho que é o mais coerente possível. Né? E se a extração também está sendo feita de forma correta, legal, tudo mais. É isso aí. Né? Na verdade, em termos de DOF, o DOF é documento de origem florestal, ele é realmente utilizado para as madeiras que são nativas ou plantadas. Né? Tem madeiras nativas, plantadas e reflorestadas. Perfeito. Quando você fala de madeiras nativas e plantadas, que são madeiras que realmente vêm do Brasil, a gente precisa entender exatamente de onde ela vem, como ela foi retirada e por que ela está sendo retirada, e dentro daquela área está sendo retirada de uma forma correta e sustentável. Acho que esse é o grande ponto. Que né? é o manejo. Que é o manejo. Exatamente. Quando você fala em madeiras de reflorestamento, são madeiras que não são do Brasil, que vieram, que é no caso do pinus e eucalipto, que a gente utiliza, que tem um rápido crescimento, né? E essas madeiras, sim, elas não precisam de documento de origem florestal, porque elas nunca foram nativas do negócio. Quando você fala em FSC, aí é um outro nível. Sim. É uma coisa que garante realmente, por exemplo, que o cara que está utilizando a motosserra, ele não está derrubando a gasolina que está no chão para penetrar no solo e está garantindo realmente todo o ciclo. Eu acho que principalmente a MK, ele solicita muito essa parte. É realmente uma... Isso a gente está certificando, viu? Até uma informação importante. Isso é sustentabilidade. O pessoal da Imaflora, um abraço para o Léo da Imaflora. Exatamente. E eu acho que esse é o caminho. Esse é o caminho. Exatamente. Até porque para você sobreviver no mercado. Não, e outra coisa, e quando você entende o propósito disso, fica mais fácil, entender? Você não pensa simples, né, faz sentido. Você não é simplesmente um selo. Não, o pessoal, né? É isso. O pessoal tá plantando ali, que mão de obra que está utilizando? Né? Como é que está sendo feito? Assim, todo equipamento de proteção, sem proteção. Ah, ok. Então, beleza. Ok, então tá bom. Tá fazendo certinho, vamos lá. Oswaldo, última pergunta, que nosso tempo já foi. O bate-papo. Oswaldo, pra você, o que é arquitetura, cara? Que arquitetura? Isso é uma pergunta bem difícil de se responder. Bom, como eu sempre falo para você, para mim, sempre a base é a pesquisa. Tá? Para você fazer uma boa arquitetura, você tem que ter muito tempo de pesquisa. Tá? E você vai estar afinado com algum tipo de linha de arquitetura. A minha arquitetura também é uma coisa, arquitetura modernista, é uma arquitetura, sei lá, meu grande ídolo é o Le Corbusier, por exemplo, tá? E é fazer um trabalho bem feito, vai, sintetizando bastante. Tem que querer fazer, né? Essa intenção de fazer um trabalho bem feito. Isso, interessante, é isso. É isso. Legal, sensacional. É isso aí. Eu concordo com o Oswaldo. Oswaldo, queria agradecer seu tempo, Alex, também o seu tempo. Obrigado, Calil. Nós que agradecemos. Na verdade, não sei se você sabe, mas obrigado, esse aqui cara. Não é pra você não. Rapaz. É pra mim. Rapaz. Esse aqui foi um livro que, na verdade, tive a oportunidade de escrever o último capítulo junto com meu pai, que é a madeira industrializada na arquitetura contemporânea no Brasil. Foi lançado agora mês passado. Vou te dar de presente aqui, para tentar agregar em alguma coisa de coisa que você não sabe, cara. Imagina, obrigado mesmo. Sempre, a minha pesquisa, cara, você sabe, é uma pesquisa diária, entendeu? Sempre procurando ou um novo sistema ou mas é importante
também essa visualização desses fornecedores. Foi essa surpresa que eu tive quando de ver a viga usinada, cara. Para mim isso foi uma passagem ali importante. Um pulo do gato ali. Bacana, obrigado. Valeu, gente. Valeu, obrigado, Calil, gente, mais valeu, uma vez. E nos sigam lá e para mais podcast. Valeu, gente. Obrigado.